Contato agora com o doutor Renato Balestreiro, que já está conosco aqui no Farol de Limeira, para falar sobre um tema bem importante, mas antes, a nossa saudação. Doutor Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Farol. Um grande abraço ao senhor. É um prazer retornar ao Farol. E, doutor, o senhor sabe disso. Me considero um membro da GEMA. É isso aí, bacana. Então, doutor Renato, a gente tem recebido algumas indagações, né, dos nossos telespectadores a respeito da prescrição, né? Muitos políticos acabam protelando processualmente as suas ações condenatórias, etc. e tal, e acabam se livrando das mãos dos julgadores, né? Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, existe diferença entre prescrição e decadência? Vamos tentar ser mais objetivo agora, talvez, na área criminal, doutor Renato? Existe, e eu vou explicar com tranquilidade, porque é uma diferença muito sutil e se confundem até para os profissionais do direito. Vamos nos concentrar somente, então, no direito penal e relativo à pergunta que o senhor fez. A prescrição e a decadência são institutos que visam impedir uma eternização de um conflito, que ele fique para sempre. A prescrição no direito penal, que nós estamos conversando, constitui na perda do Estado do direito de punir. Ele passou tanto tempo sem punir que presume-se que a pessoa teve um transtorno permanente, um transtorno desproporcional. Por quê? O Estado que deveria punir em 2, 3, 5 anos demora 10, 12 anos para poder aplicar a pena. A decadência, ela já ocorre no direito penal para vítimas. Ela decai do direito de queixa, de pedir o processo, de pedir a condenação de alguém por não ter usado por um tempo. Então, no direito penal, a prescrição ela recai para o Estado e a decadência recai para o particular. Mas essa diferença não é acadêmica, doutor. Ambas, ela não é acadêmica porque eu estou explicando no caso concreto, que é o caso que nos interessa. Se o senhor observar, a prescrição, ela também está no Código Civil, ela também está no direito tributário e também está no direito penal. E lá acontece de um outro jeito. Então, vamos supor que eu venho a ameaçá-lo de morte. O Estado diz o seguinte: olha, o senhor, a vítima tem 6 meses para pedir que o Estado processe o Renato por ter ameaçado o repórter do Farol. Então, se eu não fizer a minha representação, durante um prazo de 6 meses, eu decaio desse direito. Tá. A prescrição: o senhor, eu vinha lhe matar, e fiquei 30 anos, todo mundo me procurando e tentando me pegar e tal, e eu consegui fugir por 30 anos. Quando me acham, eu não posso ser mais punido por aquele crime. Presume-se que eu já paguei aquele crime de tanta aflição que eu tive por tanto tempo. Eu quero explicar para o senhor, não sei se é o caso, os políticos têm bons advogados, também têm prestígio nos tribunais, os seus advogados e eles mesmos, e eles conseguem muitos recursos. Eles se utilizam de muitos recursos.
E recursos às vezes são negados por comum dos homens. Recurso especial, habeas corpus, agravo de instrumento. Bom, eu falo isso, não estou acusando ninguém, mas acontece. O senhor vê que eu, se bem o senhor era fã do Maluf, quantos problemas ele teve na justiça e ele acabou sendo preso com 88 anos aí, e precisou até sair da cadeia por problema de saúde. O senhor se lembra disso, né? Muitas atividades criminosas dedicadas a ele foram prescritas por extinção da sua punibilidade. Eu fui claro. Foi. O senhor está me lembrando um outro caso que será muito recorrente aí nos próximos meses, porque o ex-presidente Lula, claro que ele vai arguir que ele foi absolvido pela justiça, na verdade é uma fake news, ele não foi absolvido. O que houve com ele é que houve um entendimento muito tardio, é claro, do Supremo Tribunal Federal, que ele deveria ser julgado em uma outra competência jurisdicional. Mas ele não foi absolvido. E agora disse o seguinte, aí eu volto na questão da possível prescrição. Como ele não foi absolvido, ele começa a ser julgado. E por ter mais do que 70 anos, também dizem que ele dificilmente será condenado em alguma oportunidade. Doutor Renato, o senhor pode falar sobre isso? Posso. A prescrição, ela tem causas que interrompem a prescrição e tem causas que agilizam a prescrição. Então, o Estado faz 5 anos que não pune o réu, mas o promotor faz a denúncia. Aquela denúncia interrompe a prescrição do direito de punir. Começa tudo outra vez. Quando esse prazo prescricional vem previamente previsto na lei, se eu não me engano, artigo 107 do Código Penal Brasileiro. Quando a pessoa tem mais de 70 anos, a prescrição corre pela metade. Então, se para mim e para o senhor um crime demoraria 15 anos para prescrever, para uma pessoa com mais de 70, prescreveria pela metade. Tá. Né? E o caso do Lula é um caso complexo, se você me permitir um segundo. Isso aqui é a minha ideia, né? Uhum. O que eu vejo. Quando ele foi, aquela Lava Jato descobriu irregularidades na administração do Lula, com a Petrobras, com aquele triplex lá no Guarujá, e com o sítio, eles entenderam, como já haviam um processo iniciado lá em Curitiba, os promotores pediram para que todos os casos fossem também julgados em Curitiba por serem conexos, eles estarem ligados de uma forma ou de outra. Aconteceu que ele foi condenado pelo Moro, aquela condenação foi submetida à apreciação de um tribunal colegiado de 3 desembargadores, ratificaram, homologaram, até, se não me engano, pioraram, até aumentaram, foram mais severos com a punição. Essas decisões foram levadas ao 3º grau do Superior Tribunal de Justiça, e aceitou também. Quando foi submetida lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, entendeu que quem deveria processar o Lula não era o juiz de Curitiba, e sim um juiz de Brasília, porque na ocasião ele estaria em Brasília. O senhor entendeu? Sim, e sim. O processo foi anulado, a condenação, e ela volta para Brasília para começar do zero. Porém, todas aquelas provas, elas não foram viciadas, elas serão apreciadas pelo novo juiz,
entendeu? Podem ser novamente produzidas ou aquelas umas podem ser usadas. Agora, me perdoe a crítica, mas eu tenho que falar isso. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 juízes nomeados pelo presidente da República com a aprovação do Senado. O senhor sabe disso, né? Aí, o Fachin e outros, e acho que 4 ou 5, a maioria do Supremo, foram nomeados pelo próprio Lula, se não por ele, pela Dilma. O senhor entendeu? Então, o juiz, e ele deu o cargo por convite, mas foram avaliados pelo Senado, sem dúvida. Mas quem introduziu lá foi o próprio presidente da República, foi o próprio Lula. O senhor não acha que ele deveria ser suspeito para julgar um caso dele? Entendi. O senhor entendeu? Então, aquele Gilmar Mendes foi colocado pelo PT, como é que chama? Vários outros não me vêm à memória agora. O senhor sabia que lá, juiz verdadeiramente submetido à prova de juiz não tem nenhum? São pessoas consideradas de notório saber jurídico e ilibada, que tenha uma conduta primorosa na vida pública e privada. São os requisitos para o senhor ser um membro do Supremo Tribunal Federal. Desculpa se eu me alonguei, mas eu tinha que explicar isso. Seria o mesmo que o senhor que me colocou no farol me pedisse para avaliá-lo. Entendi. Faz muito sentido, doutor Renato. Entendeu? E outra coisa, como pode um apadrinhado do Lula julgar o final, enquanto que quase uma dezena de juízes de carreira julgou o caso antecedente e todos ratificaram a sentença do Lula, do doutor Sérgio Moro. Entendeu? Então, não sei, o Brasil é complicadinho, né? E o senhor sabe por que eu faço questão, doutor, de trazer esse caso à tona? Porque é um detalhe muito importante da história. É um detalhe muito importante para quem vai opinar, discutir. E ninguém fala isso. Exatamente. Eu espero ter sido útil. Perfeito, doutor Renato, perfeito. É sempre uma aula ouvi-lo aqui no nosso Farol. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição. Até terça da semana que vem, doutor Renato. Obrigado. Que Deus abençoe e conte sempre comigo, doutor. Muito obrigado mesmo. Valeu. Doutor Renato Balesteiro Barreto, advogado, participando conosco aqui no Farol de Limeira.